Olá, meus amados, graça e paz. Eu queria aqui comentar um assunto rápido com vocês, um assunto que todo o Brasil está comentando e eu também gostaria de comentar, porque é um assunto que diz respeito a todos nós cristãos brasileiros. Pessoal, muita gente tem ficado com dúvidas, sobre esse debate na verdade, sobre essa treta entre o pastor Silas e Pablo Marçal. De imediato, eu adianto para vocês que eu defendo as teses, a teoria, e eu defendo e apoio o pastor Silas Malafaia. E como cristão, eu fico do lado dele. Eu não sou praticamente ninguém, pessoal. Sou uma pessoa simples, comum como você. Estou aqui apenas dando uma opinião. Se você achar que a minha opinião vale alguma coisa, amém. Se não, não tem problema nenhum. Mas eu quero aqui estar fazendo esse desabafo. Primeiro, como o pastor Silas sempre fala, ele é um homem que tem história. Quando eu nem era nascido, o pastor Silas já estava aqui pregando o evangelho, defendendo nossos valores, nossos princípios, enfrentando a Globo, enfrentando poderosos, como hoje ainda está, na mesma toada, defendendo as nossas pautas na política, muitas coisas não estão pior no Brasil por causa dessa influência do pastor Silas Malafaia lá no Congresso Nacional. Toda vez que tem uma lei maldita lá para passar, ele usa o seu apoio, ele usa a sua influência para ajudar a barrar essas leis que são contra os princípios da igreja. Então, o pastor Silas é um cara que já nos defende há muito tempo. E eu acredito que se ele está fazendo isso é porque tem uma razão, pessoal. Uma razão que nós não sabe. O pastor Silas, ele conversa com o Bolsonaro. A gente não sabe o que está por trás, mas eu acredito ainda no presidente Bolsonaro e defendo o pastor Silas Malafaia. Sim, porque a gente tem que confiar, pessoal. Quando a gente decide confiar numa pessoa, a gente tem que confiar. Eles sabem o que estão fazendo. Vale lembrar também que o vice que o presidente Bolsonaro indicou para São Paulo é o capitão Melo Araújo, que é um homem de extrema confiança do presidente Bolsonaro, que possivelmente pode também se tornar ainda o prefeito de São Paulo. É como se o presidente Bolsonaro tivesse colocando o Melo Araújo lá para se tornar conhecido, para trabalhar juntamente com o Nunes para depois levar ele ou talvez para o governo de São Paulo, para a prefeitura de São Paulo, quem sabe, Então existe um acordo por trás que lá na frente vai ser bom para todos nós. O problema é que nós queremos o imediatismo. O comunismo levou aí 30, 40 anos para se instalar no Brasil. Nós estávamos todos dormindo e agora nós queremos que o Bolsonaro, que o pastor Silas ou que alguém apareça como super-homem e remova o comunismo do Brasil em apenas alguns meses. Ninguém vai fazer isso, pessoal. Muito menos o Pablo Marçal. Não vai, não é assim. Agora, eu acredito muito mais na estratégia do pastor Silas, do Bolsonaro, que estão trabalhando muito nos bastidores para mudar a nossa política brasileira. Então, pessoal, eu acredito que o Pablo Marçal ele está muito atrapalhando os planos do presidente Jair Bolsonaro, que são planos bons. O Nunes não cheira nem fede? Beleza, mas lembre-se, o vice dele é um homem de confiança do presidente Bolsonaro que possivelmente, nas próximas eleições, pode se tornar um prefeito ou um governador de São Paulo. Ele só precisa de uma chance. E essa é a chance que o Bolsonaro tem para emplacar mais um homem de confiança na política nacional lá em São Paulo. E Pablo Marçal chegou para atrapalhar tudo isso. Então, pessoal, essa é a minha opinião, é a minha posição. Não fique com dúvida. Fique do lado de quem já nos defende há muito mais tempo. O Pablo Marçal,
a gente ainda precisa filtrar ele, ainda precisa descobrir quem de fato ele é, né? Não basta ser só um falastrão nas redes sociais. Você precisa ter uma história, como o próprio pastor Silas fala. É preciso ter uma história. Não existe homem sem história, não existe história sem homem. Qual é a história do Pablo Marçal? Surgiu agora. É um grande influenciador, é famoso, é rico, mas qual é a história? E o pastor Silas já nos defende há muito tempo. Portanto, eu acredito que o pastor Silas ele merece um voto de confiança nosso. Se você ver esse vídeo, se você me ouviu até aqui, pense nisso, né? Então, a nossa política só não está pior por conta de homens como o pastor Silas Malafaia. Então, eu acredito que ele merece o nosso crédito, o nosso respeito, porque é um grande homem, um grande profeta de Deus sobre o Brasil. É um cara muito conhecedor, que tem unção, que tem palavra, que é sábio, um cara que a maioria dos pregadores do Brasil não chegam nem aos pés em termos de conhecimento, de sabedoria, de falar, de ser inteligente, de entender sobre tudo, sobre leis, sobre política, sobre Bíblia. Olha, o pastor Silas, ele merece sim o nosso apreço. E se ele está fazendo isso, não é por acaso. Ele é um homem sábio, ele sabe o que está fazendo. Então, mais cedo ou mais tarde, a gente vai acabar vendo o resultado disso daí, pessoal. Jamais o pastor Silas entraria numa briguinha só por entrar. Se ele está fazendo, é porque ele sabe que é o melhor a fazer. Nem sempre o melhor para nós é aquilo que parece. Lembre-se, nem sempre o melhor para nós é aquilo que parece. O cristão não pode ser enganado facilmente, sabe? Nem sempre o melhor caminho é aquele que é mais bonito. Nem sempre a melhor coisa é ouvir uma pessoa que só fala o que você quer ouvir. Não, nós precisamos ouvir o que nós precisamos ouvir e não apenas aquilo que nós queremos ouvir. Fique com essa palavra e com essa reflexão no dia de hoje e que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.